a partir de uma reflexão rápida que está sendo feita nesse tempo. A pandemia, ela vai num ritmo muito veloz, e a gente tem que refletir, a gente tem que fazer elaborações e proposições muito rápidas, e tentando responder em tempo oportuno a todas as questões que vão aparecer sendo. Mas, de qualquer maneira, se a gente pensa o cenário no qual a gente tem vivido nesses últimos meses, tem alguns pontos que são importantes, né, para a gente, de maneira até redundante, voltar a olhar para eles, né? O fato de que teve um vírus que, dentro de 6, 7 meses, saiu lá da China e se espalhou por todo o mundo, levando já a infecção ou a manifestação da doença de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, mas que podem significar outras 10 vezes mais pessoas infectadas, que já levou a quase 500 mil mortes, né? E que se espalhou de maneira a disturbar um pouco todos os sistemas sanitários, a economia, a vida familiar e assim por diante. Quer dizer, é uma grande provocação para que a gente possa olhar para a realidade, se fazer uma pergunta: o que está acontecendo, né? A que nós viemos aqui enquanto sistema de saúde? Os números no Brasil, como Maria José já mencionou antes, são também muito assustadores também, né? 1.200.000 pessoas infectadas, outras 54 mil que já foram a óbito, e isso são dos casos notificados, fora aqueles que não estão notificados. Quando a gente vê as curvas de notificação da síndrome respiratória aguda grave em todo o país, a gente vê números que chegam a ser 6, 7 vezes mais volumosos do que a média dos últimos anos. Então, quer dizer, esse cenário aqui é um cenário muito importante da gente ver. Da mesma maneira que o vírus se espalhou por todo o mundo rapidamente, em 6, 7 meses, em 4 meses ele chegou em todo o Brasil. 90% dos municípios do Brasil já tem casos notificados da Covid-19. Esse é um ponto que é importante a gente ver. O sistema está sendo profundamente provocado, profundamente desafiado a uma resposta eficiente, né, para a população. Um outro ponto, um ponto importante dentro desse cenário, que são um grupo de risco, os idosos institucionalizados, né, são aqueles que residem em instituições de longa permanência, nos asilos, nos abrigos, né? E esse dado, né, que esse artigo, entre outros vários, que já estão notificando isso no mundo inteiro, ele mostra um dado muito importante, né? O professor Edgar tem mencionado isso muitas vezes nas nossas discussões, né? Em países como França, Bélgica ou Canadá, o número de mortos, de idosos que residem em instituições e que foram a óbito pela Covid-19 é muito impressionante. No Canadá, por exemplo, 62% dos óbitos ocorridos no país, em todo esse período da pandemia, foram de idosos institucionalizados. Aqui no Brasil, a gente já está vendo esse fenômeno se repetir também. Não com essa intensidade como foi no Canadá, graças a Deus, mas a gente já está vendo surtos em instituições de longa permanência, a gente já está vendo o número de óbitos preocupantes, e esse é um outro ponto que a gente precisa de focar. Pessoas vulneráveis, né, grupos de risco com maior vulnerabilidade, como o idoso, em uma instituição de longa permanência, assim como outras populações vulneráveis que devem ser identificadas e cuidadas, né, em todo o contexto da nossa população. E um terceiro aspecto, que é esse relativo a um grupo de risco para a Covid-19. Esse artigo também, ele aponta o fato de que 86 milhões dos adultos brasileiros, que são mais do que 50% dos adultos de todo o Brasil, da nossa população inteira, eles são do grupo de risco para a Covid-19, principalmente por portarem alguma condição crônica, como essas aqui que estão desenhadas no slide.
Essas pessoas são duplamente do grupo de risco. São do grupo de risco para a Covid-19, mas são também do grupo de risco pela própria condição crônica de saúde, como os hipertensos, os diabéticos, aqueles que têm doenças cardiovasculares, que nesse momento correm o risco de descontinuarem o cuidado com a saúde. A gente tem visto esse fenômeno da pandemia isolar as pessoas dentro de casa, e essas pessoas que já vivem em contextos de vulnerabilidade, muitas vezes grande, né, vulnerabilidade familiar, vulnerabilidade comunitária, econômica, educacional, cultural, né? Vários dessas pessoas são idosas que têm essas condições crônicas, muitas vezes em situação de multimorbidade. Então, a fragilidade é muito grande. É muito grande pelo risco de contrair a COVID e desenvolver a forma grave da COVID, mas é muito grande também pelo risco de, nesse momento, agravarem e descompensarem e irem a óbito pela própria condição crônica. Muitas dessas pessoas são idosas que estão com medo de sair de casa, mesmo quando têm sintomas de gravidade. Eu estou repetindo aqui questões que são amplamente faladas nas mídias, nas discussões técnicas das várias secretarias, das várias equipes de saúde, mas parte da população tem medo de sair de casa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um comportamento de parte da população que relativiza o risco, e, por isso, sai na rua, faz aglomeração ainda, apesar de todas a insistência com as medidas protetivas. Então, esse cenário que é o cenário da morbimortalidade pela Covid-19, que é o cenário das populações que são vulneráveis, mais vulneráveis, como idoso que está institucionalizado, ou esse cenário, terceiro componente desse cenário, de vários outros componentes que a gente poderiam fazer parte de uma análise, que são as condições crônicas, usuários, pessoas que portam condições crônicas e que nesse momento são duplamente vulneráveis diante dessa pandemia, de todos os efeitos e de todos os impactos dessa pandemia. Tá? Foi a partir desse cenário, refletindo sobre esse cenário, que foi amadurecida a proposta que foi desenhada, como o Nilo disse antes, dentro de um guia, foi sistematizada na forma de um guia orientador para o enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde. Tá? Aqui a gente quis responder justamente a essa necessidade de saúde que nesse momento veio à tona. Então a gente responde à Covid-19 dentro da rede da urgência e emergência, a gente responde ao idoso institucionalizado como um dos grupos prioritários de serem cuidados nesse momento, e a gente responde àquelas condições crônicas que precisam de uma continuidade do cuidado, da mesma maneira como antes já eram beneficiadas. Esse guia, ele foi sistematizado a várias mãos, ele continuamente é muito dinâmico, porque ele está fazendo uma proposta para a realidade assistencial, ele quer ser útil para todas as equipes que lá na ponta estão responsáveis diretos pelo cuidado dessas pessoas, seja numa unidade básica de saúde, seja no ambulatório de especialidade, numa UPA, no SAMU, no hospital, no leito de UTI. Ele quer ser útil para apoiar esse trabalho que o profissional de saúde ou o seu gestor estão se ocupando nesse momento. Ele foi traduzido, vamos dizer assim, no primeiro formato, que é a matriz de gerenciamento de processos, né, para a organização da RAS Covid-19, que é um instrumento muito operacional, que ele responde a questões, faz sugestões sobre o que fazer, como fazer. Ele lista uma série de instrumentos, de material de apoio, que são protocolos que aos milhares estão disponíveis nos vários âmbitos, nas várias instituições. A formulação de alguns instrumentos, como checklist, como roteiros, como planilhas, e assim por diante. Então, quer dizer, a matriz de gerenciamento é como uma grande sistematização que vai ajudar até o foco do trabalho
que deve ser organizada em cada região de saúde. Tá? Qual que é o grande objetivo dessa matriz e, consequentemente, da proposta que foi sistematizada no guia orientador? É a gente organizar as redes dentro dos territórios macro-regionais de saúde. A rede, que nesse momento é uma rede de resposta diretamente à Covid-19, mas também a todas as outras condições que nesse momento precisam de ser revisadas enquanto o cuidado, a forma de cuidado. Tá? Então, a partir dessa matriz operacional de uma rede de atenção, aqui a gente está propondo uma revisão das redes. É uma revisão, porque as redes, como o Nilo disse antes, é uma proposta que já está colocada na mesa de trabalho de todos os gestores, de todas as equipes, em todas as regiões, já há 10 anos, e ela precisa de ser reforçada. Nesse momento, revisada em função da pandemia, mas, acima de tudo, fortalecida, porque no pós-pandemia, a gente tem que sair com uma rede mais fortalecida, mais robusta, mais capaz de dar respostas à população. Então, essa rede ela precisa de ser revisada com 2 eixos de atenção. Um que é aquele da urgência e emergência. A Covid ela se manifesta como um evento agudo e ela precisa de responder dentro da lógica, dentro de um modelo de atenção às urgências e emergências. Tá? Essa rede, de qualquer maneira, precisa de focar o domicílio, a residência das pessoas, a comunidade onde essas pessoas moram. E vejam que aqui a gente propõe a ILPI, né, como residência, como domicílio, porque a ILPI hoje é residência para 300 mil idosos em todo o Brasil. Então, é uma parcela da população muito significativa. Tá? A gente precisa de apoiar essa população no seu domicílio, na sua comunidade, com medidas preventivas, né? A parte educativa é um desafio muito importante. A cultura, a forma de adesão, o autocuidado nesse momento é um desafio grandíssimo, né, com relação a todos os aspectos que estão vindo à tona com a pandemia. A atenção primária, que tem uma equipe próxima dessa população, dentro do seu território, essa equipe é diretamente responsável pela situação de saúde dessa população. E, nesse sentido, ela responde aquelas demandas que, de maneira espontânea ou programada, se colocam. Então, dentro das unidades, o guia, ele dá orientações, né, remetendo a planilhas e a vários materiais e protocolos, como eu disse antes, para a organização básica dentro da unidade para esse momento da pandemia. Então, como reordenar os fluxos, como fazer a escuta inicial do usuário para separar fluxos dentro da unidade, como fazer o manejo diferenciado de quem tem suspeita da Covid-19, daqueles outros que apresentam outros tipos de demanda na unidade, como se proteger usando o equipamento, a EPI adequada, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde, como articular, né, a articulação que faz parte da própria integração da rede, o fluxo para aqueles usuários que são identificados com uma forma grave, uma manifestação grave da Covid-19. Esse fluxo, ele continua, né, a partir, né, da atenção primária, ou tendo como porta de entrada também a própria unidade de pronto-atendimento ou pronto-socorro de um hospital, ele continua no sentido de assistir a essa parte da população que desenvolve a síndrome respiratória aguda grave, que pode ser COVID ou pode ser outro tipo de síndrome respiratória grave. 85% dessa população com a COVID desenvolve, de 80% a 85%, desenvolve a forma leve. Então, a atenção primária, as unidades básicas de saúde podem acolher com tranquilidade e orientar e monitorar esses usuários no próprio território. Né? Enquanto que de 15% a 20% dessa população vai desenvolver a forma grave, uma forma moderada ou uma forma grave, que num primeiro atendimento, numa UPA, num pronto-socorro, vai ser destinada à internação em hospitais, na enfermaria ou em UTI.
né, em torno de 15% vai ter uma forma que precisa de um suporte apenas de enfermaria, e em torno de 5% precisa de um leito de UTI. Esses dados, esses parâmetros que vêm do conhecimento do comportamento da epidemia até esse momento são muito importantes, porque numa determinada macro-região, significa que a gente precisa de revisar o mapeamento desses pontos de atenção, a gente precisa de calcular, dimensionar a capacidade operacional que existe de leitos, por exemplo, de equipe, de medicamentos e tudo aquilo que é recurso necessário para assistir a população. A gente precisa de discutir uma capacidade de expansão, porque hoje a Covid-19 ela traz uma demanda na urgência-emergência que é maior do que aquela média de urgência-emergência, inclusive respiratória, que acontece ano após ano na nossa população. Então, a gente precisa de revisar nesse sentido. Aqui a gente vai ter uma grande possibilidade de uma parceria para esse trabalho intra-hospitalar, que é a parceria com o projeto Todos pela Saúde, em que vai ser desenvolvida uma linha de qualificação que é definida como Lean nas emergências, o projeto Lean nas emergências. Essa vai ser uma grande possibilidade da gente qualificar a resposta dessa equipe do hospital para essa população com situações mais graves. Enfim, é necessário a gente articular no território esses pontos de atenção, e aqui, principalmente, cuidar também dos sistemas de logística e de transporte, né, de transporte em saúde. Aqui, em muitas regiões dispõem do SAMU regionalizado, outras regiões não dispõem de SAMU, e o transporte desses usuários é feito na velha ambulância, muitas vezes. São questões que são importantes. Nesse momento, está em jogo a vida das pessoas, está em jogo a resposta que precisa de ser num tempo ágil, né? Da mesma maneira, toda reflexão sobre o acesso regulado, as formas de regulação desses recursos dentro da região de saúde. Enfim, o guia, ele vai dar apoio, vai instrumentalizar para que a gente possa fazer essa grande discussão, focando aqui a rede de urgência e emergência na resposta ao evento agudo da Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro eixo de trabalho que precisa de ser fortalecido da mesma maneira, que é o eixo de continuidade do cuidado. A população que tem hipertensão, diabetes, que é gestante, que é criança, que tem tuberculose, que tem um transtorno mental, ela continua tendo essa necessidade de saúde. Essa necessidade de saúde não foi eliminada porque apareceu o coronavírus. Então, a gente precisa também dar apoio para essa continuidade do cuidado. O usuário que tem uma condição crônica, ele precisa de um componente que é o cuidado, o apoio ao cuidado por parte de uma equipe, e esse apoio precisa de ser continuado, ele precisa ser por uma equipe multiprofissional, tá? Ele precisa se basear numa estratificação de risco, ele precisa de ser organizado a partir da atenção primária, integrada com a atenção especializada, e ele precisa de um componente educacional para que essa população aprenda, fortaleça sua capacidade de autocuidado. E pensando na rede de atenção à gestante e à criança, que aqui aparece também um componente hospitalar dentro da maternidade de risco habitual e de alto risco, que são importantíssimas. Nesse momento, esse usuário que tem condição crônica, esse usuário que é parte desses idosos que também estão dentro das ILPIs, que são idosos frágeis, eles precisam de cuidado nesse momento. Um cuidado que muitas vezes não vai poder ser presencial, e daí todo o valor que está vindo à tona dos recursos, das tecnologias de apoio à distância, que são importantes da gente apoiar as equipes a utilizar, aprender a utilizar a prática da utilização dessas tecnologias. Mas é importante a gente cuidar dessas pessoas nesse momento. É importante evitar o agravamento dessas doenças crônicas, porque essas doenças crônicas, elas podem também levar ao óbito evitável nesse momento. A gente tem visto em todo o Brasil o aumento do número de óbitos domiciliares,
né? Uma média bem maior do que aquela dos anos anteriores. Isso pode significar a Covid? Pode, mas pode também significar pessoas que têm condições crônicas, que são cardiopatas, que têm diabetes graves e que estão descompensando e indo a óbito em casa porque tem medo de ir para o pronto-socorro e contrair o vírus. Enfim, esse é o conjunto, quer dizer, o guia, ele está tratando desse assunto aqui. O guia está propondo, instrumentalizando, trazendo, sistematizando o conjunto de ferramentas para colocar na mesa de trabalho de gestores e profissionais e técnicos dentro das macro-regiões, como uma forma de apoio. Isso aqui é uma grande instrumentalização, um grande apoio para que as equipes em cada macro-região possam retomar a situação de saúde no seu respectivo território e possam definir os ajustes, as melhorias, as correções que são necessárias de fazer para que esse fluxo seja garantido, seja qualificado em todo esse período. Ficando como legado aí, o legado pós-pandemia também. Aqui é só para, esse último slide é só para colocar o foco é na pessoa. A pessoa precisa de uma atenção no lugar certo, no tempo certo e com qualidade. Da mesma maneira, ela precisa de uma continuidade do cuidado. A continuidade do cuidado que caracteriza a integração da rede, tanto na ida quanto na volta, vamos dizer assim. Tá? Hoje a gente tem um fenômeno, só como um exemplo, o fenômeno do usuário que é idoso, que é do grupo de risco, que já tem condições crônicas, muitas vezes de alta gravidade, que fica internado, internação prolongada, em UTI, entubado, e esse idoso, ele sai, essa pessoa sai, depois de uma internação dessa, sequelado, né, debilitado, no caso do idoso, muitas vezes com declínio funcional importante, e é preciso a gente dar continuidade do cuidado dessa pessoa. Esse exemplo é só para chamar a atenção de que são pessoas que estão sendo cuidadas nessa rede, que estão circulando de um ponto para outro, e a nossa responsabilidade é para com essas pessoas. Eu agradeço, então, termino aqui a minha apresentação. É uma batalha, né, contra um vírus que é bonito na sua imagem, mas que está colocando aqui um grande desafio para todos nós dentro dos nossos sistemas de saúde. Então, agradeço e volto a palavra para a Lígia.